Com alegria novamente aqui me encontro para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores da TV Primer, mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, diretamente do estúdio da TV Primer, sob o patrocínio de Carioca Calçados. E gosto de sempre dizer com alegria, porque ontem mesmo eu atendendo, vindo da igreja, indo para a casa paroquial, em Coqueiros, ali pertinho, mas uma senhora com a filha me cercaram, por assim dizer, Padre Pedro, como é bom dialogar com o Senhor. Aí dialogamos um pouco, e nos despedimos, logo em seguida mais outro senhor e mais outro casal, querendo dialogar, e procurei dialogar com eles. E depois de me despedir deles, eu dizia para mim mesmo, como me sinto feliz em ser presbítero, em ser sacerdote. Tenho dito sempre isso, mas é porque eu sinto a minha vocação realizada dentro de mim mesmo. E faço votos que todas as pessoas se sintam realizadas, especialmente quando hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova semana e especialmente um novo mês, o mês vocacional. O mês das vocações, e não somente a vocação sacerdotal, ou diaconal, ou religiosa, ou vocação para um religioso, mas no mês de agosto, de modo especial, todos nós devemos procurar, você pai, você mãe, você avô, você bisavó ou bisavô, todos devemos nos preocupar desde cedo, por assim dizer, com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele jovem, para que a pessoa acerte a sua vocação. Para que não aconteça, eu dizia ainda domingo, numa das missas, para que não aconteça como alguma pessoa que começa uma faculdade, depois de não sei, meio ano, ou a metade do curso, ou quase terminando o curso, pai, mãe, eu não gosto desta minha vocação, eu não gosto do curso que eu estou indo. E aí começa a segunda faculdade, outra faculdade, vai até mais adiante, e também, não gosto, não sei o quê. Eu conheço até contra parente meu, isso há 30 anos atrás, até parente meu, não é aqui, em outra capital, onde a pessoa chegou num curso maravilhoso, mecatrônica, que nem havia aqui na nossa universidade, e a pessoa estava quase terminando o curso, pai e mãe, eu não gosto mais desse curso. Mas, meu Deus do céu, termina o curso e não terminou. Aí começou outro curso, um curso exatamente de informática, outro curso maravilhoso, tanta necessidade, foi até a metade do curso, não gosto mais desse curso, para depois ficou parado um ano, eu acompanhei esta pessoa, para fazer lá um curso sem significado, ou quase sem nenhum significado, para estar hoje desempregado, nas custas do pai, com 38, se eu me engano, 39, 40 anos. Mas, meu Deus, reze ao Divino Espírito Santo, você adolescente, você jovem, ou já você criança, ou você pais ou os avós, para que a pessoa acerte. Eu estava dizendo, antes de começar o programa, para um cinegrafista, uma filha que lutou, se esforçou, formou-se numa faculdade maravilhosa, e apesar disso, lutando, se esforçando,
para conseguir um emprego e não está, porque há falta de emprego, muitos desempregados, e vamos rezar para que a nossa pátria tome um ramo. Parece que os empresários estão bastante mais animados, estão numa nova visão para o futuro. Oxalá isto assim seja, e que Deus e Nossa Senhora Aparecida proteja a nossa pátria. Eu tenho pena desta jovem, por exemplo, que tem uma boa faculdade em si, mas não consegue emprego, porque não tem emprego. E assim como ela, quantas e quantos. Agora, pior ainda, quando a pessoa vai para uma faculdade e troca de curso e vai ao outro, você vê já, tirou o lugar de outra pessoa que gostaria de ter feito aquele curso, por exemplo, mecatrônica. Depois, no outro curso, tirou o lugar de alguém que queria fazer o curso da informática, para na metade do caminho, ou quase no final do curso, como aconteceu com mecatrônica, deixar e abandonar. Isso é um prejuízo muito grande para a nação, além de ser um prejuízo para a própria pessoa e para os pais, igualmente, que pagaram o curso. Se eu estou dizendo isso, porque eu sempre dei valor aos estudos e sempre incentivo pela TV, meus programas, pela rádio diariamente às 6h30, de vez em quando incentivo, e nas minhas homilias, nas minhas palestras, e assim eu fiz durante 58 anos e meio de feliz sacerdócio, porque eu sei quanto é importante o estudo. Desculpe, prezadas e prezados telespectadoras e telespectadores, prezados pais, avós e bisavós, e estudantes, se eu acentuo a cada passo, porque, novamente afirmo, vocação acertada, vida feliz. Isso não tem dúvida nenhuma. Isso no casamento, se ele e ela se acertaram, se encaixam bem, vão sendo felizes. Caso contrário, já começa na lua de mel e briga, e a desentendimento, e não dá certo, e tal, e daqui a pouco mais um casal separado. Ainda bem quando não tem filhos, senão os filhos é que sofrem, ficam numa insegurança. Eu atendi quantas pessoas, estou atendendo pessoas nessa situação de pais separados, onde os filhos, coitados, sofrendo, porque todo filho quer ter a sua mãe, quer ter o seu pai. Alguém pode dizer, mas Padre Pedro, mas é muito melhor separar do que ficar brigando sempre. A gente sabe disso, porque vão traumatizar do mesmo modo, as crianças, os filhos. Mas por isso eu digo, devem rezar, você também, moço e moço, reze. Agora, estou me lembrando agora de uma sobrinha minha, lá no outro estado, muito bem colocada e tal, mas 28 anos, se bem me lembro, 28 e meio, e nas férias, lá na praia, nos dias que eu passei lá, numa das praias, Palmas, o tio, quando eu perguntei, sim, o seu namorado, como é que vai? Tio, eu não tenho namorado, porque o que aparece são trombolhos, a expressão que ela usou, trombolhos, ganha mais ou menos bem, assessora de uma juíza, tal, então ganha mais ou menos bem, já fez concurso também para juíza, então, e esse não me interessa, eu quero um esposo maravilhoso. Tá bem, o tio também vai rezar para que apareça, então, este jovem que você um dia está esperando, um jovem de responsabilidade, um jovem que quer unir-se a alguém para formar uma verdadeira família. Tio, reza. E depois de uns 4 meses, eu telefonei para ela, já antes também,
vem cá, apareceu um namorado, ei, padre Tio, olha, diversos trombolhos foram aparecendo, mas eu vou descartando. Depois de 2 meses e pouco, eu disse, reze você também? Claro, está bem claro aqui na Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 7, pode conferir na Bíblia. Pedir, recebereis, nos diz Cristo, mas pedir com fé. Depois de 2 meses, ela, tio, mas que bacana, apareceu agora uma família aqui, e olha, a gente já se encontrou, e parece que vai ser um moço maravilhoso. E estão namorando já, eu acho que uns 8 meses ou mais e tal, né? Mas se preparando para o futuro. Isso que é importante. Então, nós estamos agora no mês vocacional, no mês de agosto, onde você deve também rezar, pedir para que você seja feliz no dia de amanhã. E seja em qualquer profissão, seja como carpinteiro, pedreiro, médico, professor, enfim, sacerdote, religioso, doceira, cozinheira, piloto, seja em qualquer profissão onde for. Eu tenho, por exemplo, 6 sobrinhos que são pilotos, um inclusive de avião a jato, mas, quanto me consta, são felizes, mas lutaram, se esforçaram, estudaram para chegar a este grau de piloto. Então, deve a pessoa rezar e pedir a proteção do alto. Nós somos pequeninas criaturas, nos diz a palavra de Deus. Aliás, como nós ouvimos nesse final de semana, o Abraão intercedendo junto de Deus, que disse, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, 2 cidades, onde hoje está o Mar Morto. Eu estive lá 2 vezes, ou três vezes no Mar Morto, com peregrinos e tal. E o que é que Abraão, então, intercede junto de Deus por 6 vezes. E a certa altura, Abraão disse claramente, no capítulo 18, você poderá ver, de Gênesis, onde Abraão, então, exatamente, já achei, está aqui, capítulo 18. Veja aqui o que é que diz Abraão. Abraão continuou, não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu Senhor Deus, embora eu seja pó e cinza. Ele reconhece que ele é uma criatura, que ele não é nada. Aliás, hoje eu recebi um telefonema onde uma pessoa dizia, Padre Pedro, o meu esposo médico levou um susto. Eu digo, mas por quê? Uma cobra? Não, ele teve um problema sério de enfermidade. Quantas pessoas que morrem repentinamente, um problema sério, uma pressão altíssima, que poderia dar consequência maior. Então, nós somos aqui, como diz muito bem Abraão, pois eu sou pó e cinza, e peço-te que olhes em favor do povo, não destruas as 2 cidades com toda a população, por causa de muito pecado. Onde está hoje o Mar Morto, nas pesquisas, os arqueólogos fazendo, você sabe, a intensidade do Mar Morto, a água salgada, por exemplo, do mar aberto, seja aqui da Joaquina, qualquer mar aberto, onde o mar imenso, a densidade da água salgada é 5 pontos, se bem me lembro, 5,23. Ao passo que a água salgada lá do Mar Morto é 5 vezes mais, 25 pontos tanto. Então lá é Mar Morto, porque não tem um peixinho, não tem uma plantazinha, não tem nada. Até empresários houve que fizeram embarcação para levar os peregrinos
porque são 80 quilômetros de comprimento por 16 de largura, o Mar Morto. Mas o que é que aconteceu? Em meio ano, ou menos de um ano, a embarcação consumiu o sal, a intensidade do sal é muito grande, consome facilmente o ferro ou o aço. E lá então era a cidade de Sodoma e Gomorra. Estou dizendo isso porque Abraão, aqui reconhecendo, nós todos somos. Aliás, se nós olharmos, por exemplo, também o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver onde também, simplesmente, no capítulo 3, versículos 18, onde diz claramente: ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. Nós somos muito importantes, porque somos filhos de Deus, porque nós temos um espírito, uma alma imortal. Aí nesse final de semana eu fiz dois enterros, pessoas até bacanas, muito piedosas, verdadeiras pessoas que lutaram por bem da comunidade. Mas é matéria, é corpo, vai se decompondo para se tornar cinzas. Ou no crematório, ali de ver, realmente é um recipiente de vidro ali com 2 quilos, ou 3, ou 1,5 kg, não sei. Nunca pedi a pesagem disso ali para alguém, mas só para dizer que nós somos muito importantes, porque nós temos espírito, uma alma imortal. A matéria, o corpo se desfaz completamente. E quantos que morrem? Ainda semana passada eu visitava numa UTI um menino, um adolescentezinho de 10 anos, que estava lá já em vida vegetativa, com a morte cerebral, e os pais doaram todos os órgãos. Como é importante doar os órgãos, quantas pessoas que depois, com esses órgãos, começa uma nova vida. Pessoas que eram cegas começam a enxergar, pessoas sem um membro e tal, enfim, até o transplante de coração. E quanto bem que faz. Eu sempre elogio as pessoas que dão, que fazem a doação de órgãos. Mas estou dizendo isso exatamente para, assim, nós pensarmos um pouquinho na nossa vida. Então, nós estamos agora começando o mês vocacional, onde cada um de nós deveria, sim, rezar um pouco mais, pedir a luz do Espírito Santo para acertar a vocação. Desculpe se eu estou acentuando essa parte, porque se desta minha colocação, 1 ou 2 ou 3 pessoas acertarem a sua vocação, serão felizes para o futuro, sem dúvida nenhuma. E o que é que acontecerá? Dará felicidade para o seu esposo ou para a sua esposa e para os filhinhos. Porque se a pessoa não vive feliz no casamento, vive sempre amargurada, sempre reclamando, sempre até se desentendendo com a esposa ou com o esposo. E os filhos, o que é que acontece? Também serão filhos coitadinhos, tenho pena, mas são filhos inseguros na vida. Então procure você fazer aquilo que está a seu alcance. Olha, Jesus nos dá as qualidades, as aptidões, mas quer também da nossa parte que usemos a nossa mente, usemos o nosso coração, façamos a oração, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine e nos encaminhe para a verdadeira vocação, aquilo que simplesmente nós também ainda encontramos na palavra de Deus, em Gênesis também, capítulo 6,
onde exatamente meu espírito diz, não ficará para todo sempre dentro de mim. Aquilo que eu disse antes, vai partindo para a eternidade. Então, neste mês, nós devemos nos preocupar um pouco com a nossa vocação. O que é a vocação? Essa palavra vocação vem do latim, vocatio, o chamamento. Se um professor chama o aluno, o que é que o aluno faz? Ele responde. Se, por exemplo, o pai e a mãe chamam um filho ou uma filha, eles respondem. Se um senhor, por exemplo, chama alguém, a pessoa responde. Se Deus nos chama, qual é? Ele espera uma resposta. Ele espera a resposta da nossa parte. O chamado de Deus exige uma resposta do ser humano. E Deus, então, nos chamou para a vida. Como é importante a nossa vida. Quantas pessoas que não vieram à luz, vieram a falecer no ventre materno. E quantas crianças, ao serem dadas à luz, passam dessa vida para outra. Quantas crianças que não chegam a completar o primeiro aninho da vida, não chegaram a apagar a vela do primeiro ano. Quantos que não chegaram a apagar a vela do seu 5º ano ou do 10º ano? E então Deus quer exatamente, nos chamou à vida para nós, como nos diz a palavra de Deus, sempre na vida procurarmos fazer o bem. É para isso que Deus nos chamou desta vida para a eternidade. Porque nós, está muito claro aqui na palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 28, você poderá abrir também a Bíblia Sagrada, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Por que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus? Na nossa matéria? No nosso corpo? Não. No nosso espírito, na nossa alma. E porque nós temos uma alma imortal, por isso nós temos inteligência. Você já viu, coitado, uma pessoa às vezes que não está bem das funções normais. Aliás, quando a pessoa bebe aquela bebida que o passarinho não bebe, o passarinho nem chega perto, porque já fica tonto só de longe. Já fica tonto, então foge. Agora a pessoa ainda ingere bebida que o passarinho nem chega perto. É claro, daqui a pouco está dizendo bobagem ali. E não é só dizer bobagem. Prejudica o fígado, enfim. Aliás, o câncer também provém dali em grande parte também, por causa da bebida, o grande mal que faz. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós temos, além da inteligência, nós temos uma memória. Você vê uma pessoa, por exemplo, de 90 anos, às vezes, que não tem mais a memória. A gente não poderia recordar nada se nós não tivéssemos a memória. Uma pessoa que não tem memória não consegue fazer vestibular? Claro que não. Como é que vai? Ou qualquer exame, seja exame de motorista, seja, por exemplo, uma prova, um provão, seja para qualquer local fazer uma prova, ele não tem memória, então não dá. Além disso, a vontade são faculdades do nosso espírito, da nossa alma. Então, está aqui bem claro, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Está aqui, por exemplo, bem claramente, no versículo 27, Deus criou o ser humano, o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Então, já aqui, Deus, o sacramento do matrimônio, é isso que Deus também quer, né? Para começar bem a vida. Porque não deu certo o nosso casamento.
Você recebeu a bênção de Deus? Não recebi a bênção. Claro, como é que Deus vai abençoar? O corpo dela e o corpo seu pertence a Deus. E Deus, então, dá a aprovação mediante a bênção do presbítero, do bispo, do pastor ou do diácono permanente para você começar uma vida a dois, para gerar novas vidas. É claro, então é da vontade de Deus, e claramente. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a vida é um dom, é um presente de Deus. E o que nós devemos fazer com a nossa vida? Fazermos sempre o bem, fazer algo de bom, de belo, para glorificar a Deus e para o bem de nossos semelhantes. Não basta eu dizer, eu vou passar por essa vida cuidando para eu me salvar. Não. Nós fomos criados no mundo não somente para nós nos salvarmos, mas para colaborarmos na realização, na felicidade e na salvação eterna de nossos semelhantes. E aqui nesse ponto, os pais não são apenas para colocar mais um filho ou mais uma filha no mundo. Não. Os pais estão ali para fazer os filhos felizes. E quando é que chegará a plenitude da felicidade? É na eternidade. Então, como é bonito quando a gente vê pais, por exemplo, que lutam, se esforçam, fazem tudo para o bem da filha, do filho, procura educá-los, procura rezar por eles, e os filhos vão seguindo o exemplo do pai e da mãe, vão estudando, vão sendo obedientes. Claro, é esta a vontade de Deus. Por isso, está bem claro, o quarto mandamento de Deus: honrar pai e mãe. O que quer dizer honrar pai e mãe? Respeitar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe, estudar bem. A pessoa que não estuda, podendo estudar, não está dando alegria. Aliás, o que é que diz Cristo? A pessoa que pode trabalhar, pega aqui na Bíblia Sagrada, a pessoa que pode trabalhar e não trabalha, que é malandro, que não faz nada, que está sendo um prejuízo para a nação e para os pais, muitas vezes, estão ali em casa sem ter estudado e agora não pegam emprego. Então, o que é que diz Jesus Cristo? Então, não merece comer. Então, vamos continuar lutando para que possamos sempre fazer o bem, lutar para realizar o bem. E nesse momento também é muito importante a oração também pelas vocações sacerdotais e religiosas. Eu reconheço que eu fiz uma reflexão que o Espírito Santo me iluminou, que não tinha bem preparado este assunto, em parte sim, a vocação, mas muita colocação que eu fiz aqui, sem dúvida nenhuma, foi o Espírito Santo que me iluminou para despertar certas telespectadoras e certos telespectadores, assim como acontece também numa reflexão, numa homilia. O Espírito Santo ilumina, por isso a gente reza: vinde Espírito Santo, iluminai a minha mente, movei o meu coração, para que eu possa sempre orientar pelo caminho certo, pelo caminho do bem. Então, estamos terminando o nosso, agradeço a presença intelectual de todos e a visão também, e foi uma alegria estar mais uma vez, e agradecemos a Trindade Santa pelo mês que tivemos a graça de viver. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você, para iluminar a sua frente, para apontar sempre o caminho certo, atrás de você, para o defender de tantas situações difíceis que podem aparecer na nossa vida. É uma queda, é um problema, enfim, uma bala perdida, um desastre, uma queda. E abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com fé esta água abençoada.